eu também queria dizer que a gente já está agora na reta final para a maratona. A maratona vai começar vai ser dia 30 de outubro, então a gente já está aí no último mês aí da maratona. Para já queria aproveitar para já avisar que a gente já está entrando nos temas mais avançados. Então, como a aula é mais ou menos, é 1 hora, não é tão longa, não dá para mostrar tanta coisa, tipo, não se preocupem se não der para pegar o conteúdo. A gente tá aí durante a semana disponível para, se quiser explicar alguma coisa de novo, tem os PDFs e tal, mas esse assunto que foi da última semana, que foi grafos, e o que a gente vai ver agora para frente, que vai ser mais algoritmos de grafos e programação dinâmica, são todos assuntos mais avançados, eles já são mais difíceis, não é algo tão lógico, mas são muito importantes para a maratona. E também para programação em geral. O grafo é extremamente importante em qualquer área que vocês forem programar. Então vamos lá. E fica aí, qualquer dúvida que surgir, só desmontar o microfone aí, ou levantar a mão, qualquer coisa aí que a gente já resolve. Vamos lá. Esse primeiro problema aqui é o problema do metrô. Ele funciona da seguinte maneira. Você tem duas pessoas, você tem a Alice e o Bob. No caso, você é o Bob e você mora em uma estação de metrô. E você quer saber se da sua estação de metrô você consegue chegar na estação de metrô onde a Alice mora. Só que tem um problema. As estações de metrôs, elas são representadas por 1 e 0. 1 significa que existe um ponto de parada nessa estação de metrô. Então aqui a gente tem a estação 1, 2, 3, 4, 5. Todas elas existem um ponto de parada nela. Então consigo ir da estação 1 para a estação 2, da estação 2 para a estação 3. E se tiver 0, significa que ele não para, ele passa por essas estações direto. A gente tem 2 linhas de metrô. Então a gente vai receber como entrada do problema sempre um N, que é a quantidade de metrôs, um K, que é igual à estação da Alice, e o Bob sempre começa na estação 1. A gente vai receber N estações de metrô 2 vezes. Então a gente recebe 2 vetores. O vetor A e o vetor B. A diferença do vetor A para o vetor B é que o vetor A são os metrôs indo do 1 para o N. Então, esse daqui é a linha de vetor do metrô A. E o vetor B são os metrôs voltando. N para 1. Aí, a gente segue aquilo das estações estarem abertas ou fechadas. Se estiver aberto, eu consigo parar nela, senão, não consigo. E existe equivalência. Se eu estou na estação A e na estação AI existe uma opção de parada aqui, não uma opção de parada. Se eu estou na estação AI, indo da esquerda para a direita, eu consigo, a partir dela, voltar para a esquerda também, se existir um ponto de parada nela. Se eu conseguir entrar nela. Alguém tem alguma ideia de por onde que a gente segue para resolver isso daí? Ok, tudo bem. A gente tem que modelar esse problema como um problema de grafos, propriamente dito, que era o assunto da semana mesmo. E para a gente modelar esse grafo, a gente vai fazer um grafo de metrô. O grafo, como a gente ensinou, tem 2 tipos de implementação. O que a gente mais usa, geralmente, é o de lista encaminhada, interligada. Lista de adjacência, no caso. Perdão. Então, a gente tem que primeiro passar as entradas do problema, que vai ser esse vetor AN e esse vetor BN, para uma estrutura de grafo. O que vai ser essa estrutura de grafo? A gente tem as entradas aqui. 1, 0, 0, 0, 1, por exemplo. Então, se aqui na estação 1
ela tem um ponto de parada, quer dizer que eu consigo partir dela para outro lugar. Aqui na estação 1, ele tem 0 nas outras estações e 1 nesse lugar aqui. Então, o que aconteceria no nosso grafo é, a gente teria aqui a estação 1, e ela iria direto para a estação 5. Aí, vamos supor aqui na volta a gente tem... Então, aí, na volta, a gente tem que mudar também. Isso daqui, então, perceptivelmente, é um grafo direcionado. A linha A, o grafo vai da esquerda para a direita, essas são as estações que ele liga, você ignora os zeros, porque não dá para parar na estação 0. E da direita para a esquerda, também a ligação vai ser a mesma, só que do N para o N-1, em vez de ser do I para o I+1. Então aqui o nosso grafo seria a primeira estação, ela liga lá com a última, porque não dá para parar nessas. A estação 5 tem um ponto de parada nela, e a gente vai para o próximo 1, então. O próximo 1 é na estação 4. Então, da estação 5, dá para chegar na estação 4. A estação 4, ela pula 3 e vai para 2. Então, da estação 4, dá para chegar na estação 2. E da estação 2, dá para chegar na estação 1. O problema, o mais difícil dele mesmo, é só você perceber como que você vai montar o seu grafo. Porque para solucionar o problema mesmo, ele quer que você vê se dá para chegar da estação 1 em uma estação K. Então, a gente já viu isso. Isso daqui é o nosso algoritmo conhecido de DFS. Ou BFS. Qualquer um dos dois vai resolver o problema. DFS geralmente é mais intuitivo e fácil de implementar. A gente só precisa, partindo do 1, ver se a gente consegue chegar na estação K. Vou mostrar aqui o código, né, para não ficar só na teoria. Então, vamos lá. Aqui, isso daqui é um define. Eu chamei de graph para ficar mais visível, mas é um vetor de vector i. Então, é como se fosse a implementação de lista de adjacência. Eu só troquei o nome. A entrada do problema tá escrito aqui. Primeiro você entra o N, que é o número de estações, e o K, ou o objetivo, que é a casa da Alice. Depois você vai ler 2 vetores de tamanho N. O que eu fiz para tratar as ligações? Na leitura já, eu fui da esquerda para a direita, pegando a próxima estação que eu consigo chegar. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma variável chamada last, que é para eu saber que ela inicia em -1, porque isso significa que eu ainda não tive nenhum metrô com 1 encontrado. Ela serve para quê? Eu sempre vou ligar a estação, ou o metrô, como eu estou chamando, last, ela vai ser sempre ligada ao primeiro metrô I que seja diferente de 1. Então, isso daqui é o que eu estou fazendo. Eu leio qual que é o número dessa posição do vetor. Estou lendo de 0 até n. Se o número da minha posição do vetor for igual a 1, e se o meu last for igual a -1, ou seja, não encontrei ainda, isso quer dizer que esse já é a minha primeira estação que eu posso ligar. Então, eu vou vir aqui e sempre que o meu x for diferente de 0, ou seja, sempre que tiver uma estação que dá para parar, eu vou, na minha última posição de metrô, eu vou dar um pushback nessa estação atual, que é igual a 1. Esse if aqui, ele é só para eu reconhecer a primeira posição que é diferente de 0. Ele serve para tratar casos como esse daqui. 0, 1, 0, 0, 0. Então, tipo, como eu tô indo da esquerda para a direita,
a minha primeira posição é 0. Eu não posso começar ela sempre em 0, porque não é garantido que eu vou ter essa posição como marcada como 1. Aí para isso que eu usei esse last, só para tratar esse caso. E toda vez que eu der um push da minha estação 1, eu fui para a estação 2. Então agora eu tenho um ponto na estação 2. Aí eu vou atualizar o meu last sendo a estação 2. Eu vou ver da onde que eu consigo chegar a partir da estação 2. Isso eu vou montar da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, ele fica não mais complicado. É a mesma lógica, só que invertido. Em vez de eu ir do 0 até o n, eu vou do n menos 1, que é a última posição do vetor, até o 0. Então, eu li aqui o meu vetor b. Eu, de novo, estou usando essa variável last para procurar a primeira estação da direita para a esquerda que começa com 1. Eu faço aqui novamente. Se a estação ela começa com 1 e o meu last está igual a menos 1, ou seja, eu não encontrei nenhuma estação ainda, então essa é a minha primeira estação que eu vou salvar. Aí depois, toda vez que eu tiver uma estação diferente de 0, eu ligo ela. Depois que você fez isso, você já vai ter o seu grafo, que nem tem aqui desenhado, você vai ter o grafo. E aí só falta fazer ou a DFS ou a BFS para resolver o problema. No meu caso, eu usei a DFS. O código dela está aqui em cima. O código da DFS geralmente é o mesmo, você vai expandir um nó e para todos os valores que eu não visitei ainda, eu vou colocar ele na minha pilha, para pilha de nós de expansão. Então aqui eu tenho um vetor. Esse VB eu dei define aqui, é um vetor de booleano que está marcando as minhas estações visitadas. Eu inicio ele do tamanho do metrô, porque é o número de estações que tem, e eu marco todos como falso. Aí, para cada nó que tiver na minha pilha, eu vou pegar ele, vou marcar ele como visitado, vou tirar ele da minha pilha e vou expandir ele. O que é expandir? Eu vou ver todas as ligações que ele faz. Então, eu vou pegar todas as ligações que ele faz e colocar na minha pilha de novo se elas não forem visitadas ainda, se a minha estação não foi visitada ainda. Aqui é o final do meu código. O final não, o meu objetivo do meu código. Se o nó que eu estou procurando, que é o nó K, for igual a esse nó que eu encontrei na expansão, quer dizer que eu consigo chegar nele. Então eu retorno sim para imprimir na minha resposta. Se não, se acabou, eu expandi todos os nós possíveis, que é dentro desse while, depois dele aqui ele retorna não, que quer dizer que eu não consigo chegar no nó objetivo. Aqui, a única diferença que ele tá com objetivo menos 1, porque o grafo, ele é um vector. Então, eu estou tratando do valor 0 até o valor n menos 1. Vocês poderiam tratar do valor 1 até o n, se vocês quisessem também. Vocês só teriam que criar um vetor com uma posição a mais. Mas, como eu estou tratando do 0 até o n menos 1, e a entrada, que é o objetivo, ela é dada como de 1 até n, aí eu coloquei menos 1 aqui só para bater com o valor que eu estou usando. Mas seria a mesma coisa que fazer de 1 até n. Quanto a esse primeiro problema, alguma dúvida? Acho que não. Ok. Ele é uma dificuldade meio básica. Aqui ele tá como 900, porque é só a aplicação da DFS mesmo. Mas ele, para entender como que você vai moldar o grafo, já é um pouquinho mais difícil. Bom dia. Bom dia. Só explicar aí para quem não está muito familiarizado com o Code Forces que esse 900 seria meio que, vamos dizer assim, um elo que tem jogo competitivo aí, seria meio que um bronze da vida. Aí, Exato. tipo, a partir de 1500 já começa a ficar exercícios bem mais difíceis. Sim. É isso mesmo. Ok. Então, eles já eram níveis mais fáceis.
Esse daqui, ó, vocês podem ver aqui 1200 a tag dele, então ele já é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. O exercício B. O exercício B, ele funciona da seguinte maneira. Ele fala que existem N distritos, então a gente pode considerar bairro ou qualquer coisa do tipo, são N áreas dentro de uma cidade. O 10º distrito, ele fala que pertence à gangue AI, ou a 10ª gangue. E inicialmente a gente tem nenhum distrito conectado. Então o que acontece? Eu tenho N gangues, e tenho N distritos. Não, na verdade, não sei se são N gangues. São N gangues. E N distritos. N distritos. Então ele falou que a gente tem aqui os distritos da cidade. Então, já vamos modelar aqui. A gente tem várias bolinhas dentro da cidade e elas não estão ligadas ainda. Aí vamos ver o que ele pede. Você é o prefeito da cidade e você quer construir N-1 estradas de 2 vias. Então é uma estrada que vai e volta. Geralmente, quando a gente vê isso daqui no problema, two-way roads ou estrada de via dupla, qualquer coisa que signifique que você vai e volta, isso significa que a gente está tratando de um grafo não direcionado, porque não importa a direção dele para nós. Como eu consigo ir e voltar pela mesma via, não importa a direção dele. Para ligar todos os distritos. Então vamos lá. Se 2 distritos pertencem para a mesma gangue, que pertencem à mesma gangue estão conectados diretamente por uma estrada, então essa gangue vai se revoltar. E você, como prefeito, não quer que isso aconteça. Então a sua tarefa é construir N-1 vias de tal maneira que todos os distritos consigam chegar dado o distrito I e J, sendo I diferente de J, você consegue ir de I até J, sempre. E cada par de distritos conectados, ele pertence a gangues diferentes. Ou você determina que isso é impossível impossível então construir N-1 vias e elas todas serem pares de gangues diferentes para N-1 vias. Ok. Você tem que responder T casos de testes diferentes. A entrada aqui, a gente tem primeiro T, quantas vezes eu vou repetir meu algoritmo. O N, que é quantos distritos e quantas gangues, não gangues, quantos distritos existem. E depois, para esse N, ele vai falar cada distrito quem que é a gangue que manda lá naquele distrito. Então aqui a gente tem nesse exemplo aqui, ó, a gente tem 5 distritos, e aí a gente vai ver aqui, ó, quem que manda em cada distrito. No primeiro distrito a gangue 1, no segundo e no terceiro a gangue 2, no quarto a gangue 1 e no quinto a gangue 3. Beleza. Então, o que vai acontecer? O problema, a gente vai ter N distritos, e o número de gangues ele é variável. Então, ele é meio que desprezível. E Y pertencente aos reais, então, que é o número de gangues. Então aqui a gente tem os N distritos. Cada um deles pertence a uma gangue. Pode ser da mesma ou não. Então vamos colocar aqui os números diferentes. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1. O que ele quer que a gente faça? A partir de 2 distritos diferentes, qualquer 2 distritos diferentes, você consegue chegar de um ao outro. Ou seja, quando a gente fala isso, o que basicamente estamos dizendo é que o grafo ele está completamente conectado, ou seja, ele é um componente conexo, é chamado. O que significa que qualquer parte do grafo
vai estar ligada a qualquer vértice vai estar ligado a algum outro vértice. Então, por exemplo, esse grafo aqui, ele não satisfaz essa condição de qualquer dois vértices se encontrarem, porque aqui, esses três vértices do grafo, eles estão separados. Então, preciso ter uma ligação aqui. Então, aqui a gente vê que dá para chegar em qualquer vértice do grafo. Além disso, ele quer que nenhum dois distritos pertençam à mesma gangue. Então, por exemplo, esse 1 e 1, eu não posso ligar. A solução para isso, na verdade, é um algoritmo guloso, que foi explicado na semana retrasada. Algoritmos gulosos não servem só para resolverem problemas lineares, eles são um paradigma, então você pode usar ele para resolver vários tipos de problemas. Esse problema aqui, o que a gente tem que fazer, a solução gulosa encontrada é o seguinte: como a gente não quer que os grupos do mesmo número se conectem, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o primeiro valor lido, então o valor i igual a 0, a gente vai pegar e ver qual que é o número dele. Então supõe que o número dele é 1. Para todos os outros valores, a gente vai fazer o seguinte: se o valor for diferente de 1, então a gente conecta ele com igual a 0. Se não, a gente salva ele numa lista. Então vamos chamar essa lista de lista B. E B vai dar pushback no valor X. Sendo que X é igual a posição I. Então, AI. A é o vetor dos distritos. É para qual gangue cada distrito pertence. Então, se x é igual a i, não, né? É igual a 0, que é essa primeira posição, então eu vou salvar ele numa lista. Se não, eu vou ligar ele com a minha primeira posição que eu encontrei. Então, aqui nesse caso aqui, a gente tem aqui a primeira posição 1. Vamos fingir que essa é a primeira. Esses daqui são todos uns, então eu vou salvar esses daqui, tá em B, e esse daqui tá em B. Esses outros aqui são diferentes de 1. Então vou ligar com a primeira posição. Aí agora o que falta? Aqui é garantido que todos os vértices que sejam diferentes da primeira posição vão estar ligados. Então, o que acontece? Agora falta só ligar os vértices que são iguais à primeira posição. Para a gente ligar os vértices que são iguais à primeira posição, é só a gente pegar qualquer outro valor, qualquer valor mesmo, porque eles vão ser diferentes. Então, finge que é o 4. E ligar todos esses vértices ao 4. A gente poderia fazer isso com 3, com 2, qualquer valor mesmo que seja diferente do primeiro, a gente vai considerar ele e ligar. Assim, a gente vai ter um gráfico com um componente conexo, ou seja, de qualquer lugar dá para chegar em qualquer lugar. Nenhum vértice que seja da mesma gangue vai estar ligado, porque todos os vértices diferentes do primeiro estão ligados a ele, e todos os vértices iguais ao primeiro estão ligados a um número diferente dele. Então, essa seria a solução. A única coisa que tem que ser tratada é o seguinte: a hora que a gente terminou de ler a entrada e a gente tem esse vetor B com todos os vértices iguais a 1, então, se esse vetor B tiver um tamanho b.tamanho for igual a n-1, ou seja, n total de distritos, menos 1, primeiro distrito que a gente salvou. Se todos os outros valores forem iguais ao meu primeiro distrito, isso significa que é impossível ligar eles, que é o que o exercício está pedindo aqui. Ele está pedindo para você que ou determine que é impossível construir essas rodovias que satisfaçam todas as condições.
Então, vai ser impossível se eu tenho todos os vértices pertencentes à mesma gangue, e vai ser impossível eu ligar eles, porque eu não posso ligar dois vértices que pertencem à mesma gangue. O código dele, ele é bem tranquilo. A gente primeiro lê o N, tamanho, quantos distritos tem. Eu salvei um grafo chamado distritos aqui, só para eu poder ligar eles. Eu salvei aqui duas variáveis, first e diff. First é o primeiro número que a gente vai encontrar, que nem eu tinha falado aqui, o i igual a zero. Diff é qualquer número que seja diferente de first. Então, aqui na leitura mesmo das gangues que mandam em cada distrito, eu venho aqui e faço o seguinte. Se for a primeira leitura, i igual a zero, first igual a x. Eu estou salvando o valor do primeiro número encontrado. Se não, se x for igual a first, ou seja, o número que eu li agora, o distrito que eu acabei de ler, maior que zero, pertence à primeira gangue do primeiro distrito, então eu salvo aqui num vetor chamado eq, que é de equal, as gangues, todos os distritos que pertencem à mesma gangue. Que é esse vetor B aqui explicado. Esse i mais 1 se deve à mesma coisa que eu falei na A. Os exercícios geralmente ele passam com valores 1, 2. Aqui, a impressão do exercício, ele quer que você fale os pares, como que o grafo está ligado. Então aqui o vértice 1 está ligado ao vértice 3, o vértice 3 ao 5. Então os exercícios geralmente eles pedem para você imprimir sempre assim, de 1 até n. Só que é mais fácil programar de 0 até n-1, porque é o padrão. Então eu salvo como i mais 1 só para bater o valor. Se o x for igual a first, eu salvo no vetor de equal. Se não, eu salvo aqui, ó, o diff, sendo essa posição. Como eu disse, qualquer posição diferente vale, então para mim tanto faz. E eu salvo lá na minha posição 0, no meu primeiro distrito, eu ligo ela com essa posição que é diferente dela, que é o que eu falei aqui. Essa minha posição aqui, 1, eu vou ligando todos os outros. No final, eu faço uma verificação. Primeiro eu faço uma verificação se o tamanho de vetores iguais é igual a n-1, que nem eu falei. Isso significa que todos os n pertencem ao mesmo lugar, pertencem à mesma gangue, então eu imprimo não, porque não consigo fazer. Se isso não aconteceu, então eu vou pegar e todos os valores dentro de igual, eu vou salvar no meu distrito que é diferente do primeiro. Depois eu só tenho que imprimir a resposta. A resposta é do tipo yes e depois todas as ligações do grafo. Então aqui eu vou imprimir o grafo, a posição do grafo e a posição salva aqui que eu puxei. Ficou alguma dúvida para esse aqui? Esse daqui já era não mais complicado, mas ele era mais lógico. Precisava de uma sacadinha para entender ele. Se ficar alguma dúvida, pode falar. Pode falar, Lorenzo. Dá para, tipo, meio que desenhar como fica o vetor distrito lá? Tipo, como um exemplo aí de entrada? Só para... O vetor distrito, claro. Isso. Esse vetor distrito aqui, ele é uma lista de adjacência. Então, se eu tenho n distritos, eu vou ter nesse vetor o seguinte: a posição 0, a posição 1, 3 pontinhos, até a posição n-1. E aí, nesse vetor, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. No vetor distritos, a posição 0 vai puxar, vai dar um pushback aqui de todas as posições diferentes que ela. Então, vamos supor aqui
esse caso de entrada aqui. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 1. Esses daqui são as gangues que mandam em cada distrito. Os distritos aqui, eles são distrito 1, distrito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá, o que vai acontecer? Aqui eu estou tratando como se eles fossem -1. Então 0, 1, 2, 3, blá blá. Eu vou salvar aqui, na minha primeira posição, é o número 1. Eu vou ver aqui, todos os que são diferentes de 1 e eu vou dar um push aqui. Então aqui eu vou ter, salvo no 0, eu vou ter um vetor com a posição 3, que é a posição que é diferente de 1. 4, 5 e 6. São todas as posições que são diferentes de 1. E aí aqui o meu diff no meu código, ele sempre vai estar salvo no último vetor, no último vértice diferente do primeiro. Então seria no vetor 4 ou na posição 6. Aqui no nosso caso aqui, né, seria a posição 5 por causa do índice do vector, que vai de 0 até n-1. Então na posição 5 eu teria salvo aqui o 2, que é igual à primeira posição, o 7 e o 8, que é igual às outras duas posições. Aí aqui o vetor de distrito está de 0 até n-1, só que ele tem que imprimir de 1 até n. Aqui na resposta eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou pegando todos os distritos, do 0 até o n-1. Aí eu estou imprimindo todas as ligações dele dessa forma. O distrito, ou seja, distrito no 0 vai ser o distrito 1. Então 0 mais 1. Espaço e a ligação, ou o que está dentro dele. Então aqui, ele está aqui, ó, 0, 3, 4, 5, 6. Ele iria imprimir 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Depois para esse daqui, que é o outro valor, ele imprime 5, 3, 5, 7 e 5, 8. Sacou? Saquei sim, entendi. Ficou mais claro aí. Valeu, hein? Tranquilo. Bom, então, beleza. Esse daqui, como eu falei, ele era exercício mais lógico. Tipo, a dificuldade dele tá aqui como 1200, mas ele era um exercício mais de sacada mesmo. De vez em quando você encontra isso na maratona, que é um exercício para você, que você tem uma sacada, você acha alguma equivalência e coda. Ele é de grafo, mas você precisava de uma sacadinha para resolver ele. Beleza. Depois a gente tem o exercício C, que também é dificuldade 1200. Ele é outro exemplo de sacadinha. Já vou dizer o porquê. Vamos lá. Aqui o exercício funciona da seguinte maneira. A gente tem N salas, numeradas de 0 até n-1, que estão arranjadas em círculo. Ou seja, aqui é o 0, depois 1... elas vão fazendo um círculo. Do 0 até o n-1 vai fazendo um círculo. Beleza. Cada sala tem uma cobra dentro dela. E as salas são conectadas por... como traduziria isso? Seria por dutos. Mais ou menos por dutos. Por onde as cobras podem passar. O duto que conecta as salas sempre são... Eles vão conectar as salas I mais 1 mod N. Esse I mais 1 mod N funciona porque ele vai de 0 até N-1. Então ele está dizendo de I mais 1 mod N significa dizer que ele vai ligando do 0 para o 1, para o 2. Quando ele chegar no último vetor, no N-1, ele vai ligar com 0. Então vai formar um círculo. Uma lista circular. Cada duto ele pode ter 3 sentidos. Ele pode ser sentido horário, sentido anti-horário e desligado. O que acontece? O sentido horário, ele liga a sala I com a sala I mais 1 mod N. Então, se eu estou na sala 0 e eu tenho um duto de sentido horário, ele vai ir para a sala 1. O anti-horário, ele liga a sala I mais 1 mod N com a sala I. Então, se eu estou na sala 0
e eu tenho um anti-horário, ele vai ligar da 1 para 0. Isso daqui a gente já percebe que são direções. Então a gente tem um grafo direcionado. Só que a gente tem um grafo direcionado diferente aqui, porque se ele estiver desligado, ele pode ir para qualquer uma das direções. Então, beleza. A gente está tratando um grafo direcionado que pode ter também ambas direções. O problema que a gente tem aqui é saber se para cada cobra que quiser sair da sua cela, não, do seu quarto, e voltar para ela, se a sala que ela tá é retornável. Ou seja, se ela sair da sala, ela consegue voltar para ela. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem a sala 0. Se uma cobra tá aqui, como a ligação dela vai e volta, ela com certeza não, ela pode sair para qualquer direção que seja possível, mas ele quer saber se é possível voltar para ela. Não necessariamente ela tem que dar a volta para voltar, mas ela tem que conseguir voltar. Então, se ela vai de 0 para 1, ela consegue voltar. Essa sala é retornável. A 1 a mesma coisa. Ela consegue ir para 0 e voltar, retornável. A 3 também vai para 0 e volta. Agora a 2, ela não tem saída. Então, ela nem consegue sair para conseguir voltar. A 2 não é retornável. Ele quer saber quantas salas retornáveis você tem no gráfico que ele te deu. A entrada do problema é para resolver T casos de teste, que a gente já está acostumado. É só ler e rodar o seu algoritmo T vezes. Cada caso de teste você vai ler N, sendo N o tamanho, quantas salas a gente tem. Então, se eu tenho N igual a 4, eu tenho da sala 0 até a sala N-1, que é 3. E aqui a gente tem os sentidos das ligações de I para I+1. Então, o que acontece aqui é, se tiver um tracinho, significa que ele vai e volta, ele consegue ir e voltar. Se tem um maior que, ele significa que é sentido horário, então ele só vai do I para I+1. E se tem menor que, ele vai do I+1 para o I. Então, o que acontece aqui nesse exercício? A gente vai receber um N. Vamos supor que o N é igual a 5. Eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4. Lembra que é sempre circular. E aí ele vai vir com uma string, ou um array de caractere. Esse array pode ser de qualquer tipo, contendo somente esses caracteres. Então vamos lá. O que acontece? Para cada caractere, 0, 1, 2, 3, 4. O índice do caractere é o I que você vai fazer a ligação. Então lembra que a ligação é sempre de I com I+1 mod N. Então vamos lá. Primeira ligação, ela é o tracinho, então ela vai e volta. Do 0 para 1 ele vai e volta. A segunda ligação, ela é outro tracinho, vai e volta. E o terceiro, ele é sentido horário. O quarto também, sentido horário. E o último, para as duas direções. Você sempre, o que ele quer saber é sempre qual que é o número de salas retornáveis. O que acontece é que esse problema é outro problema de sacadinha. Ele é como se fosse um guloso. O que você tem que perceber aqui, que não é tão fácil, eu tenho que admitir, eu levei um tempinho para perceber isso, é que é o seguinte: todas as salas que tem esse tracinho, elas são retornáveis, porque eu consigo ir e voltar. Então, todas as salas que tem esse tracinho, eu consigo marcar ela como retornável. Todas as salas que não tem esse tracinho, elas dependem que o grafo forme um ciclo. Ou seja, um ciclo que eu digo é que ele dê a volta sem ser quebrado. Sempre que eu tenho o sinal de maior que ou de menor que, eu só consigo garantir que o vértice que está usando ele consegue voltar se eu consigo fazer um ciclo completo. Então, por exemplo, esses dois aqui, eu consigo fazer um ciclo completo, porque não tem nenhuma obstrução. O que seria uma obstrução nesse problema aqui? Uma obstrução seria qualquer 2 maior que e menor que.
Se eu tenho isso, isso significa que todos os vértices que não tem essa interligação aqui, que vai e volta, eles não conseguem sair e voltar para ele, porque ele só sai por uma direção. Se eu tenho esse sinal, significa que ele só sai por uma direção. E para ele dar a volta, se eu chego em um ponto que ele não consegue ir mais para a direita, para voltar, então quer dizer que eu estou bloqueado. E o mesmo para o outro lado. Então, aí que está o problema. A gente só precisa verificar, a gente vai fazer uma contagem. Esse é um problema de contagem. A gente vai contar todos os vértices que possuem ida e volta, que são tracinhos, e a gente vai salvar todos os vértices que não possuem ida e volta. Esses vértices que não possuem ida e volta, eles só vão poder ser contados se não ocorrer nenhuma obstrução. Ou seja, se eu tiver um maior e um menor, se eu não tiver isso daqui, um maior e um menor em qualquer ponto do meu código, em qualquer ponto do meu grafo. A solução dele aqui, ela é uma solução curtinha. Primeiro você vai ler o tamanho, depois você vai ler o que eu chamei aqui de directions, que são as direções. Que essas directions aqui são os tracinhos, o menos, o maior e o menor aqui. Eu tenho um set, que é uma estrutura de dados, que qualquer valor que eu colocar nele, ele não se repete. Ou seja, se eu tenho 1 dentro do meu set, eu tento inserir 1 de novo, o meu set vai verificar que já tem 1 lá dentro, ele não vai inserir. Isso daqui serve para eu conseguir contar sem repetições, para eu não ter que tratar as repetições na hora de contar os vértices retornáveis naquela lógica que eu expliquei. Seria possível fazer esse set? Sim, seria possível, só que precisaria de uma fórmula matemática, e geralmente as fórmulas matemáticas não fluem tão facilmente em tempo de competição. Então, por isso que a gente usa algo que ajude a gente. Eu salvei um set returnable. Esse set returnable, ele conta os vértices com ligação, ou seja, que vão e voltam. Se ele tem esse traço, quer dizer que ele é returnable, quer dizer que dá para voltar para aquele vértice, então eu vou contar. Se esse I dx é um short para index, que é o index que a gente está fazendo, aqui do 0 para 1, que foi definido lá por I mais 1, I mais 1 mod N. Para isso que serve o índice, só para a gente saber qual posição que liga com qual. E aqui a gente tem um outro set chamado found, que vai ser aquela sacadinha que eu falei, que a gente não pode ter nenhum menor, nenhum maior no mesmo string. Ou são todos do mesmo tipo, ou são diferentes. Se for diferente, não pode. Então eu vou colocar aqui. Sempre next igual a index mais 1 mod n. Esse next é aquele i mais 1 mod n que ele tinha falado lá no enunciado. E o index é só o i que ele tinha falado no enunciado. Então vamos lá. Sempre que eu tenho na minha string um tracinho, eu já falei que as duas salas são retornáveis. Se eu tenho tracinho entre 0 e 1, o 0 e 1 são retornáveis. Então eu puxo aqui eu dou um insert no returnable, o próximo e o atual. Se não, quer dizer que, como eu só recebo 3 tipos, que nem eu escrevi aqui, eu só recebo 3 tipos de caracteres, então eu vou salvar aqui nos caracteres encontrados qual caractere que é esse que eu vi. E eu vou incrementar o meu índice para eu ir para a próxima ligação. No final, a minha resposta, eu coloco ela aqui como o returnable.size, ou seja, o tamanho desse meu set returnable. Nele estão todos os vértices que se ligam.
Aí eu venho aqui e aqui tá a minha sacadinha. Se found.size menor ou igual a 1, ou seja, aqui nesse found ele só tem um tipo de caractere, ou é esse caractere menor que, ou é o caractere maior que, nunca os dois, quer dizer que eu consigo sair de qualquer sala e voltar para qualquer sala. Porque a única barragem que eu tenho é se eu tiver dois símbolos diferentes. Se eu tiver dois símbolos diferentes, eu não consigo voltar. E as ligações que têm um símbolo maior ou menor, elas dependem de dar volta. Então, se eu tenho dois símbolos diferentes, eu não consigo nenhuma delas que tinha ligação voltar para ela. Se eu não tenho, eu consigo voltar para todas. Meio binário. Então, se eu não tenho, eu falo que a minha resposta é igual a n, ou seja, eu consigo voltar para todas as salas e imprimo ela. Ficou alguma dúvida para essa daqui? Essa daqui ela era uma sacada meio difícil. Ok, acho que não. Vou ir aqui pro próximo. Esse daqui, ele era um exercício totalmente lógico. Não era necessário nenhum tipo de implementação em grafo. Realmente, apesar de ele poder ser moldado em grafo, ele não precisava para responder. Você poderia moldar ele para resolver o problema, mas não era necessário. O problema é o seguinte: não existem planetas homens ou mulheres. Então, no entanto, cada planeta dentro da Terra, e cada planeta não, cada avião dentro da Terra gosta de outro avião. Ele está falando que existem N aviões na Terra, de 1 até N, e cada avião com o número I gosta de outro avião com um número entre 1 e N. Então, no exercício, a gente vai ter N aviões, e para cada avião, esse avião aqui, ele é apaixonado por outro avião de algum número. Então, a gente tem sempre, tipo, o número do avião. Então, vamos supor que esse é o número 1. E esse avião, ele ama o avião de número 2. Esse daqui também, esse é o de número 2, esse é o número 3. Cada um tem um amor da vida deles. Ele quer saber... aqui ele está definindo aqui. Chamamos de um triângulo amoroso uma situação em que um avião A gosta de um avião B, esse avião B gosta de um avião C e esse avião C gosta de um avião A. Então, um gosta de dois gosta de algum número diferente, de 1. Por exemplo, 3, e o 3 gosta de 1. Um triângulo, propriamente dito, em grafos. Triângulo amoroso por causa que um ama o outro. Ele quer saber o seguinte: imprima sim se existe um triângulo amoroso dentro dos aviões que foram dados, e se não, imprima não. A entrada é N, sendo N o número de aviões, e um array de tamanho N com todos os aviões que o iésimo avião gosta, com o amor do iésimo avião. Então aqui, ó, vamos lá, por exemplo, aqui, 2, 4, 5, 1, 3. A gente vai ter, então, 5 aviões, que nem tá falando aqui. 5 aviões. O avião 1 gosta do 2, o 2 gosta do 4. O 3 gosta do 5. 5. O 4 gosta do 1. 4 gosta do 1. E o 5 gosta do 3. Esse é o 5. Ele gosta do 3.
Para a gente construir isso daqui num grafo, é simples. A gente liga o avião, o iésimo avião, com o amor dele. Então, o 1 liga com 2. O 2, ele liga com o 4. 4 liga com 1. E aqui a gente tem o 3 ligando com 5. Beleza. A implementação em grafo é simples, porém, a solução do problema, a gente teria que fazer uma DFS. Uma DFS diferenciada. A gente teria que fazer uma DFS onde o objetivo é chegar no vértice que saiu. Então, é um pouquinho mais complicado. E também uma DFS limitada, porque a gente quer um triângulo amoroso, a gente não quer um quarteto nem nada. Então, seria uma DFS que o objetivo é voltar no vértice e ver se ele volta no vértice em menos de 3 movimentos. Em exatos 3 movimentos. Se passar disso, dá ruim, e se for menos que isso, também dá ruim. Só que a gente tem uma solução mais simples para esse problema, que resolveria em O de N, no caso. Alguém tem alguma ideia como resolve? Ok. É mais simples do que parece, na verdade. Opa. Nem. Então, beleza. Na verdade, é mais simples do que parece. Eita, meu código não está aqui, ele está aqui. Tem que abrir o código no Codeforces, nosso querido Codeforces. Aparentemente não. Eu não sei se eu consigo ver o... Acho que é no status tu consegue. Ah, nice. Aqui, D... Aceito. Aqui. O código ele é bem mais fácil do que o problema pode parecer. Você vai fazer o seguinte, você vai ler o tamanho, quantos aviões você tem. Aí você vai salvar o vetor de amor. Então você vai ler ele normal e salvar o que cada avião ama. No caso aqui eu estou usando x-1, pelo que eu já falei. Eu estou tratando de 0 até n-1, não de 1 até n, que nem o programa propõe. E aqui eu criei um booleano chamado triângulo, que inicialmente ele é falso, porque a gente parte do pressuposto que não existe nenhum triângulo amoroso. Se existir qualquer um, a nossa resposta é verdadeira. Se continuar não existindo, então é falso. Como que a gente verifica? A gente faz isso daqui, ó. Para todos os i's de 0 até n-1, ou seja, para todos os aviões, a gente verifica se o amor, ou seja, o array I, que é quem o avião I ama, o amor do amor dele, o amor do amor do amor dele é ele. É meio confuso, mas é meio lógico. Eu vejo quem ele ama, a posição I ama. Esse daqui vai retornar uma posição. Vai retornar a posição do meu avião B. Aí eu vejo quem o meu avião B ama, com esse retornado, e vai retornar o meu avião C. E aí eu vejo se quem o meu avião C ama sou eu. Se for, então eu marco o triângulo como verdadeiro, e no final, se o triângulo for verdadeiro, eu imprimo sim, se não, eu imprimo não. Ficou alguma dúvida nesse problema? Não? Ok. Aí, esse daqui é o mais dificinho da prova, e isso se deve porque a gente ensinou grafos, só que você tem que lembrar que as estruturas de dados elas podem ser manipuladas para resolver qualquer tipo de problema que aceite elas. Vamos lá, esse problema ele faz o seguinte, ele tem
Ele falou aqui. O amigo do cara do cereal, o Serial Guy, ele gosta de assistir novelas. Um episódio vai começar. Um episódio tá prestes a começar e ele não lavou a pilha de pratos dele ainda. Então, ele resolveu pelo menos ligar a pia e deixar escorrer água nos pratos até os pratos ficarem cheios de água. Então, ele tem uma pilha de pratos que é representada por um paralelepípedo. É como se os pratos dele fossem quadrados e estão empilhados. Então, tem K por N por M, ou seja, K é a altura do paralelepípedo, número de layers, e NM é o comprimento e a largura do paralelepípedo. Dentro desse NM, a gente tem um ponto ou uma hashtag. Esse ponto significa que existe um espaço vazio. E essa hashtag significa que existe um obstáculo, como se tivesse uma comida no prato. Ele quer saber quanto tempo leva para encher toda a pilha de pratos, dado um XY, ou seja, a posição aonde que ele vai ligar a torneira. E ele garante para nós que essa posição XY sempre vai ser um ponto, ou seja, sempre consegue cair água pelo menos nessa posição. E ele disse pra gente o seguinte: a água enche completamente a área que ela atinge. E a água escorre em cada uma das 6 direções, dentro das faces de 1 por 1 por 1. O que isso significa? Significa que a gente tem um cubo que vai cair a torneira. Então vai cair a aguinha aqui nesse cubo e vai encher esse cubo e vai andar em 6 direções, ou seja, ela vai vir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo e para os layers de baixo e de cima também. Então ela mexe em qualquer uma das direções, menos na diagonal. Então a gente vai ver aqui, ó. A gente recebe como entrada o NKM, ou seja, layers e o comprimento da largura de cada prato. E a gente recebe aonde vai começar, depois de receber como que é as pilhas de pratos, a gente vai receber aonde que vai começar a torneira. Ele quer saber quanto tempo leva para ele encher todos os pontos, ou seja, levando em consideração que ele leva 1 minuto para andar para cada ponto. Então, tipo, se ele caiu, uma gota cai no primeiro ponto aqui, ó. Depois de 1 minuto ela vai estar cheia. Aí aqui, nesse segundo exemplo, ela caiu nesse ponto. Esse daqui já é a pilha de baixo, porque as pilhas são de 1 por 1. Caiu um ponto aqui, vai encher de água. Depois ele vai tentar encher aqui, só que aqui não cabe. Então, leva 1 minuto de novo. Aí aqui a gente já tem uma diferente, ó. A gente tem uma pilha de 2 por 2. Falou que começa no 1 por 1. Ele cai aqui nesse ponto. Depois de 1 minuto, ele cai para baixo. Então vai vir para esse. Aí depois ele vai para o lado, ou para baixo mesmo. Vai pegar esses outros 4 pontos. No caso, cada um deles leva 1 minuto, 5 minutos. E assim por diante. Isso daqui pode parecer simples, mas não é, porque a gente cai em um problema tridimensional. A gente não tem mais um grafo normal, aqueles gráficos que a gente está acostumado a fazer DFS. A gente tem agora um grafo tridimensional. Então vamos ver aqui como que a gente resolve esse problema. Primeiro a gente lê KNM, que são as entradas, os tamanhos das pilhas. E a gente tem aqui, ó, vetor grafo. O que é isso? Grafo, eu já falei para vocês, é um vector de vetor I. E eu vou utilizar ele para fazer a matriz dos pratos. E eu preciso de um vetor de grafo, por quê? Porque no exercício ele fala que eu tenho K pilhas. Então eu preciso armazenar esses grafos. Vamos lá.
Para ir de 0 até K, eu vou ler o grafo. O grafo eu vou ler como se fosse uma matriz normal. Aqui, ó, eu tô lendo ele. De uma matriz J linhas e L colunas, eu tô considerando. A única diferença que eu faço é a seguinte: o exercício ele tá lendo um caractere, tá lendo pontos e hashtags. Eu gosto de tratar as coisas sempre como inteira. Então, eu tô lendo como ponto e hashtag, tô convertendo esse valor para 1, ou seja, espaço disponível. 1 geralmente representa true e 0 geralmente representa false. Se for igual a ponto, eu coloco true, se não, eu coloco false. E aí eu salvo ele na minha matriz. No final, eu vou ter todas as matrizes salvas. E eu vou ler o x e o y, que é da onde ele começa. Aí que entra o detalhe. Aqui eu tenho uma variável chamada reachable, que é todos os pontos que eu consigo alcançar. Por que todos os pontos que eu consigo alcançar? Lembram que tem a opção de bloqueio, que é uma hashtag? Sempre que eu tiver essa opção de bloqueio, quer dizer que se eu tentar ir para lá, eu não consigo. Isso daqui é unreachable. Todos os outros que tem só o ponto são, e eu consigo chegar, são reachable. Por exemplo, essa matriz aqui, se eu começo nesse ponto, eu não consigo chegar aqui. Só que, se eu tenho aqui embaixo 4 pontos, nem precisa ser 4 pontos, pode ser uma hashtag aqui. Eu vou aqui para baixo, eu vou aqui para o lado, e aí eu consigo subir aqui. Então aqui, se fosse só a parte de cima, eu teria só um reachable. Ou seja, um ponto que eu consigo alcançar. Se fosse de baixo, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Essa que é a diferença. Por isso que eu tenho a variável reachable. Toda vez que eu conseguir alcançar o ponto, isso significa que eu vou levar mais 1 minuto para preencher aquele ponto. E isso também significa que eu consigo alcançar aquele ponto, então ele vai aumentar na minha resposta. Aqui, a solução do nosso problema é a DFS. O complicado dela é você visualizar que é uma DFS 3D. Você não vai só para direita, esquerda, cima e baixo, você também precisa caminhar pelos layers. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui o vetor, o void DFS, né? Que é a DFS comum que a gente conhece. A gente tem o grafo, nosso vector graph, KNM, que são os tamanhos, e a gente tem aqui o start, que é os pontos que eles iniciam. Minha variável reachable, que vai ser minha resposta, ela tá como endereço porque eu quero alterar ela. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu tenho essa stack PPI. O que significa isso? PI é um pair int, ou seja, um par com 2 inteiros. PPI eu salvei como um pair de int e um pair int. Isso daqui fica visual, que o que eu estou fazendo aqui é o primeiro número do meu PPI é o K, o layer, e os outros dois é o N e o M, a linha e a coluna. Eu coloco isso daí numa stack porque é o que a gente usa para DFS geralmente. Esse VB aqui que vocês estão vendo é um vetor booleano. Eu só estou iniciando, eu estou fazendo uma matriz de visitados tridimensional também. Então, para eu iniciar ela, eu primeiro fiz um vetor de booleano, depois eu fiz uma matriz de booleano, iniciando cada linha da matriz com esse vetor que eu já criei, e depois eu fiz uma matriz tridimensional, iniciando cada linha com isso daqui. Opa. Tem que sair, gente, até mais. Beleza, Pedro. Valeu. O vetor tridimensional, ele além de você acessar a posição I e J, você acessa mais uma posição, que é como se fosse o layer. Você tem uma matriz, você tem aqui uma matriz, N por M, e o que você tem nesse vetor tridimensional é que essa matriz ela se estende para baixo também. Então você vai ter várias matrizes, como se fosse uma pilha assim, de matrizes. Vetores vocês podem trabalhar em qualquer dimensão. Esse que é o difícil, entre aspas. Quanto mais dimensão, mais coordenadas vocês têm que tratar.
Inicialmente eu vou no layer 0, no meu start, que é a coordenada que ele falou que vai iniciar a torneira. E aí eu vou fazer a DFS comum. Só que com um detalhe, né? Eu sempre verifico se eu já visitei esse ponto que eu tô aqui. Só para caso de eu estar tentando visitar um ponto já visitado, eu não fazer isso. Se não visitei, eu marco ele como true e aumento o meu reachable, porque quer dizer que eu consigo chegar nesse ponto. Aqui, esses ifs são para verificar se eu posso ir para tal coordenada. Então, como que eu vejo se eu posso ir para tal coordenada? Primeiro, y.first mais 1. O y.first representa a primeira coordenada e o y.second é a segunda coordenada. Isso daqui, nm, são as posições da minha matriz. E o x.first, que está aqui, são as camadas da minha matriz tridimensional. Toda vez eu vou vir aqui e vou fazer a verificação básica. I.first mais 1 menor que n significa se eu consigo ir para a próxima linha e não vou estourar o limite de linha. I.first menos 1 maior ou igual a 0. Se eu consigo voltar uma linha e não vou ir atrás da primeira linha. A mesma coisa para o second, se eu consigo ir para a próxima coluna sem estourar o limite de colunas. Se eu consigo ir para a coluna anterior sem estourar a primeira linha. Aqui é para as camadas, x.first mais 1, x.first menos 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se eu posso ir para essa posição e eu vou dar um push se eu puder verificar. Essa função verificadora, eu fiz aqui, ó. Ela faz o seguinte, ela pega primeiro a minha matriz tridimensional e a minha matriz booleana de visitados e a coordenada, I, J, L. Então, se eu não visitei a camada I na posição JL da matriz e A na camada I, JL da matriz, esse I aqui funciona porque o meu A ou é 1 ou é 0. Então, se for 1, retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Então, se for 1, quer dizer que eu consegui ir para aquela posição, porque tem um ponto. Se eu tenho um ponto e eu não visitei, isso daqui retorna true. Então, é isso que eu faço. Eu só vou fazendo DFS padrão, só que de uma forma tridimensional. Que eu posso ir para baixo e para cima também, em camadas. Bom, esse foi o último exercício. Espero que tenha dado para entender. Se não deu para entender, alguém me dá um toque. Ok. Ok. Como eu disse, a gente está nos assuntos avançados da maratona, então não é tudo totalmente trivial mais. Mas eu, Penajo, o Mamos, estamos sempre à disposição aí durante a semana, se precisar chamar. Só mandar mensagem no Zap que a gente tenta ajudar. O Enio disse que não entendeu. Opa, não entendeu? Que parte que não entendeu? Não, eu falei que deu pra entender. Tá. Desculpa. Perdão, ouvi errado. Tá tranquilo. Vocês vão disponibilizar esses códigos da solução também? Sim, eu não sei se você já tem acesso, a gente mandou algumas vezes, a gente pode mandar de novo. Tem um drive da maratona, onde a gente posta todos os PDFs, os slides e as respostas dos contests. Às vezes as respostas dos contests saem um pouquinho atrasadas porque a gente tem muita coisa para fazer durante a semana, mas tá sempre lá. Não, tranquilo, eu tenho acesso ao drive. Tranquilo. Eu vou postar agora, logo depois da aula. E uma última coisa que a gente ia falar, a gente não montou ainda, mas essa semana não teve aula, a gente vai montar outro contest, dessa vez um pouquinho maior, vai deixar aberto a semana inteira, porque, como a gente disse logo nas primeiras aulas, a programação competitiva é prática, quanto mais você vai fazendo, mais as coisas vão fluindo. Então a gente vai fazer outro contest, não só de grafos, a gente tá pensando em colocar todos os assuntos que a gente já viu, e colocar lá, e aí na próxima semana a gente vai ter aula de conteúdo normal para chegar mais nessa parte da maratona aí, de grafos e de programação dinâmica. Isso é uma boa. Eu ia até perguntar se tinha como vocês fazerem isso mesmo, uns contests com assuntos das outras aulas pra gente repraticar. Pode deixar. Agora a gente vai pegar
vai fazer um contest maiorzinho mesmo, no pique da maratona, assim, umas 10 questões, 12, para a gente conseguir colocar essa diferença de nível das questões, colocar questões de níveis iniciantes, de níveis médios e de níveis avançados. Beleza. Bom, a aula de hoje foi só isso. Tipo, se tiver qualquer dúvida, pode chamar aí. E as soluções dos outros concertos estão lá também, mas se surgir alguma dúvida, pode mandar mensagem também. Eu acredito que é só isso. E as aulas estão sendo gravadas indo pro YouTube. Não sei se você também já viu lá. Tipo, se surgiu qualquer dúvida da explicação, quiser voltar lá, ou quiser mandar mensagem, tem todas as possibilidades aí para resolver. Valeu, obrigado. Que isso, mano. Valeu você aí. Valeu. Sexta-feira aí de noite. Estamos aqui. Valeu. Falou então, galera. Abraço aí. Abraço aí. Falou, Falou. velho. Abraço.